semelhante ao que mudou a vida desses jovens. O meu único arrependimento foi não ter aceitado Jesus há muito tempo antes. Quando o meu cunhado e a minha cunhada, do meu primeiro casamento, que eu acabei viuvando, tentavam me evangelizar e eu ria deles, eu criticava eles, eu duvidava deles. Se eu tivesse mudado naquela época, minha história hoje teria sido diferente. Mas só que quando eu conheci Jesus, quando eu fiz como esses homens, entreguei a minha vida por Jesus, tudo foi mudando. Não de uma forma milagrosa, não. Pode ser, porque Paulo mudou a vida de uma forma milagrosa. Glória a Deus, Senhor. O apóstolo Paulo foi algo que mudou, não dá nem para dizer que foi do dia para a noite ou da noite para o dia. Foi uma questão de minutos, de horas, de 3 dias. A vida de Paulo foi totalmente transformada, mas é algo totalmente diferente. Nem sempre vai ser assim. Na maioria das vezes eu vou dizer para os irmãos que não vai ser assim, não pode ser assim. Porque se for assim é muito fácil. Todo mundo vai vir encher as igrejas e buscar porque quer receber para si. Porque o homem, nós como homens carnais, nós nunca buscamos pela salvação. Nós buscamos pela dor e para que as nossas necessidades sejam supridas. É por isso que muitas vezes nós buscamos a Deus. É difícil nós buscarmos a Deus simplesmente por amor. Por amor a Deus, por amor a Jesus, para fazer o amor, por amor ao próximo, para poder aprender a ajudar ao próximo. Não, nós buscamos porque nós queremos algo para nós também. Só que Deus está aí, operando dia após dia. Então nós precisamos ser quebrados, nós precisamos ser moídos, assim como esses homens foram. Se nós vermos, todos eles foram desconstruídos, todos eles foram quebrados e moídos. Porque imagina Simão Zelote tendo que andar junto com o publicano, imagina Pedro andando com o publicano, Judas Iscariotes, e eles sabiam que Judas roubava da bolsa e aceitavam isso. Imagina eles continuarem andando junto com Judas, dormindo às vezes no mesmo ambiente com Judas. E eu não convidaria Judas, sabendo de Judas quem é Judas, eu não convidaria Judas para ir na minha casa, eu não gostaria de que Judas sentasse ao meu lado. Aleluia. Mas Jesus disse totalmente ao contrário: leva o ladrão dentro da tua casa, senta na igreja do lado do ladrão, senta do lado do pecador, porque tu também não é melhor que ele. Por isso que Jesus disse como chamou os homens. Simão Zelotes não era melhor que Judas. Simão Zelotes não era melhor que Pedro. João não era melhor que Pedro, não era melhor que Judas e não era melhor que o outro. Todos foram colocados no mesmo patamar. Para que todos fossem desconstruídos, para que todos fossem moídos, porque Jesus seria moído lá naquela cruz. Jesus seria moído pelos nossos pecados, porque Jesus não precisava daquilo. É verdade. Deus não precisava chorar e ver o seu filho passando o que ele passou, porque eu sou pai, eu não quero ver meus filhos passando por aquilo, e é por isso que eu busco a Deus dia após dia. É por isso que eu tenho sofrido, meus irmãos, e não tem sido fácil. Glória a Deus. O pastor Alessandro sabe, o pastor Anara, o pastor Roberto sabem da minha história, parte da minha história, parte do que eu passo. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Mas eu não estou aqui para chorar as migalhas, não. Eu estou aqui para falar de um evangelho que cura, que salva, que liberta. Um evangelho de abundância, meus irmãos. Um evangelho de Deus que derrama sobre a vida de cada um. E eu vou falar em algo que muitas vezes a igreja não gosta de tocar, meus irmãos. E não é teoria da prosperidade, não. Jesus, que ele falou hoje aqui. Glória a Deus. Sobre dízimo, sobre oferta, sobre ofertadas. Glória a Deus. Eu sirvo a um Deus que derrama e derrama muito. Deus. Muitas vezes nós deixamos de ofertar. Às vezes nós não temos dinheiro em casa mesmo. Eu vejo pessoas sei de pessoas que às vezes não têm em casa. Mas será que às vezes nós não temos 5 centavos para botar dentro do nosso Deus, é verdade. Será que nós não temos 5 centavos ou 10 centavos? Não é vergonha para ninguém. Deus, Senhor. Nós podemos ver aquela passagem da Viva Pobre, que ela dá só as moedinhas que ela tem. É verdade. Glória a Deus. Só aquelas moedinhas que ela tem. Jesus disse que ela deu muito mais que aqueles que vinham com bolsas fartas e derramavam sobre os astros, mostrando que estavam largando muito. Aleluia. E eu posso dar testemunho disso, meus irmãos. Eu posso dar testemunho do pouco e eu posso dar testemunho do muito. Amém. Quando eu estava em processo de separação da minha esposa, que se suicidou no processo de separação, eu fui morar numa barraca de uma Marajó Velha, eu tive que puxar água do cano
de 200 metros da minha casa, pelo meio do mato, tomava banho, eu esquentava água numa panela e tomava banho numa bacia atrás da minha barraca. Eu morei numa barraca, o meu roupeiro foi umas caixas de laranja. Eu dormi em cima de um sofá velho com o colchão por cima. Por um bom tempo eu dormi ali, porque eu abandonei minha casa, eu não aguentei mais ficar na minha casa, porque eu não conhecia Jesus. Deus, Senhor, aleluia. Estava em processo de aposentadoria também na brigada. Eu parei com meus bicos, eu não tinha condições psicológicas. Eu dava todo o dinheiro para minha esposa, o tamanho do meu filho, porque eu tinha que sustentar meus filhos. Eu vivia até de sobras. Tinha um senhor que buscava sobras no mercado no Faro Sul, ali do centro. Eu ia com ele para trazer ele alguma coisa boa, eu aproveitava para mim. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Nisso eu conheci minha atual esposa, que ela trabalhava de noite vendendo lanche no centro e me mandava rancho para me sustentar. Aleluia. Essa é uma coisa, eu me orgulho. Eu sempre fui fiel a esse Deus. Mesmo achando que os pastores eram ladrão, eu fui. Eu acreditei nesse Jesus. Que eu mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele mudou minha vida e está mudando minha vida. Amém. Sabe por que a minha esposa não está aqui comigo? Os irmãos aqui, os que me veem mais, não têm me visto como minha esposa. Glória a Deus, Pai. Porque ela está em casa cuidando do meu filho, que meu enteado, Deus me deu ele com 7 anos, totalmente acamado. Ele não tem mais condições de ficar sozinho ou ficar com o avô dele, que cuida às vezes, mas à noite não tem, porque é muita dor, tem muitos transtornos. Ela não tem como vir. Eu tenho que vir sozinho. Sem a minha esposa. Mas eu sei que ela está lá orando por mim. E ela orou hoje antes de sair por mim. Eu disse, ora por mim. Eu preciso que tu ore por mim. Porque senão a unção não estaria comigo se a minha esposa não orasse por mim. Glória. Glória a Deus, Pai. Os irmãos que me conhecem sabem que eu choro muito nas Porto Record. Eu até conheci Jesus, eu não chorava. Eu era aquele homem duro, forte. Eu era Pedro. Tudo já se sacava a espada e resolvia rapidinho com a espada, resposta rápida e pum. Se tem que bater, se bate ligeirinho. Na brigada eu era conhecido como contundente, de mão pesada. Só para vocês terem noção, eu já fui segurança de cancha de osso e eu dormi dentro da cancha de osso. Ladrão e traficante que jogavam osso, eles gritavam mais baixo na cancha de osso quando eu estava lá cochilando. Porque a minha mão era tão pesada que eles temiam. 1 e 2, a pólvora queimava. Não que eu me orgulho disso, não me orgulho não. Queria ter conhecido Jesus para ter feito diferente. Aleluia. Para ter evangelizado eles lá. Aleluia. E aí Jesus veio e me quebrou, me destruiu, me botou na miséria, para depois, aos poucos, com o tempo. Hoje eu tenho uma propriedade que só para você ter noção. O proprietário dela era maçom e ele queria 100 mil. Me vendeu a metade por 40 mil e ainda me deu uma parceladinha. A segunda metade ele queria 60, ele me fez por 40 e ainda parcelou para as pessoas que me deviam dinheiro, que ele ia indenizar, e ele ainda parcelou. Ele disse para mim: eu vou fazer isto para ti, porque tu é um bom homem e eu gostei de ti. Glória a Deus. Aí as pessoas falam: você é maçom, como é que ele vai gostar de um cristão? Eu não sei, eu tenho Deus, eu sigo o Senhor. Mas quando eu recebi, só que tem uma coisa, eu tinha entendido. Quando eu recebi um precatório do Antônio Brito, 27 mil, R$2.771 de dízimo eu dei, e meu salário não era R$500. Glória a E o Deus. Senhor foi me honrando, as coisas foram acontecendo, e o Senhor foi me honrando, porque eu entendi o propósito de Jesus. Amém. Muitas vezes as pessoas não dizimam, não ofertam, preocupados com o que vai fazer o dinheiro. Mas Jesus vivia de quê? Jesus tinha uma bolsa, que Judas era o tesoureiro. Jesus não se preocupou se Judas roubava da bolsa. Deveria se preocupar, mas ele não se preocupou. Por quê? Porque o pai dele é um pai poderoso que vai fazer abundar mesmo que roubem da bolsa. Então não é preocupação minha se vão roubar da caixa da igreja, se a igreja vai ser mal administrada, não é preocupação minha. E se Deus poderoso me botou lá no fundo do poço, tirou toda a minha hombridade, toda a minha honra, porque eu tive que ser sustentado por uma mulher. Eu tive que ficar sem nada. Aos poucos o Senhor, e isso já faz mais de 10 anos. Aleluia. Aos poucos o Senhor vir me moldando, vir me colocando aqui, aos pouquinhos aqui, aos pouquinhos ali. Foi acrescentando. Foi o que Jesus fez com estes homens, com esses 12 homens. Glória a Deus, Pai.
Então nós vamos ver que Jesus fez aqui um reality show, chamando todos estes homens, mudando as suas vidas, mudando a sua concepção de vida. O único que não compreendeu, infelizmente, foi Judas. Foi uma pena, né? Mas também precisava para que desse o mau exemplo dele, fosse nos trazer ensinamentos hoje. É verdade. Mas todos os demais, todos eles conduziram a igreja de Cristo. Se não houvesse esses 11 apóstolos que entenderam, ou até mesmo 12, vamos dizer, a igreja de Cristo não teria crescido, ela não teria evoluído, ela não teria chegado aonde chegou hoje. Glória a Deus, Pai, é verdade. Jesus usou quem? Jovens com menos de 20 anos, um outro homem com mais de 20 anos, mas um homem impetuoso, um homem agressivo, um homem que uma hora tinha muita fé, outra hora tinha pouca fé. Usou filhos do trovão para cuidar da sua mãe, e que ele era um dos mais próximos de Jesus. Então a gente vê que é uma mistura muito grande, é uma obra muito grande, algo que Jesus fez foi muito grande, para que nós possamos parar e meditar. Eu nunca tinha parado para meditar em toda essa questão dos apóstolos de Jesus, quem eram, como eram. Isso demandou assim um trabalho meu, que eu não tinha feito ainda algo semelhante, mas eu precisava entender por que eu estou aqui hoje, por que vocês estão aqui hoje, por que Mateus estava lá naquele dia coletando impostos, o dia que Jesus passaria. Ele poderia estar de folga, mas Mateus estava lá, porque ele precisava falar com o mestre. Ninguém veio aqui hoje de graça, ninguém veio aqui só por vir. Todos nós viemos por um motivo, como disse o irmão, eu vim aqui para receber, e eu não vim aqui para pregar, eu vim aqui para receber, porque se eu estou aqui em cima, é para que eu pudesse dar o meu testemunho, para que eu pudesse, o meu homem, o meu eu carnal pudesse ser desconstruído, para que o Senhor pudesse me trazer uma evolução, me trazer uma unção que Ele quer trazer para a minha vida. Isso vai vir através dos irmãos que estão aqui, porque o Evangelho não é algo de se fazer sozinho, não é algo que se constrói sozinho, porque se fosse Jesus não teria chamado os 12, Jesus teria chamado um ou dois, ou teria escolhido aqueles homens bons, ou teria ido lá no Sinédrio e pegasse só membros do Sinédrio, que pela visão judaica da época eram homens santos, homens que estavam acima dos demais, porque eles cumpriam a lei. Que nós sabemos que verdadeiramente eles cumpriam uma lei fria e morta, e que não nos levaria para a salvação, porque eles não quiseram dar ouvidos a Jesus, eles não quiseram ouvir o Mestre, eles não quiseram ser mudados, eles não quiseram ser transformados, eles não quiseram conhecer aquele homem simples, aquele homem que vivia de donativos, porque Jesus não pedia. Nós não vemos em nenhum momento Jesus pedindo nada. Nós só vamos mencionar sobre o sustento da igreja lá nas cartas de Paulo, porque Paulo vê a necessidade, e por unção de Deus, por direção de Deus, o Paulo vai e traz isso para a igreja. Mas até então Jesus não se preocupava. Jesus era tão poderoso, Jesus era o Filho de Deus, Jesus, a unção dele era grande, ele não tinha como não ter fé, ele não duvidava de nada. Jesus não se preocupava que ele ia dormir no dia seguinte, porque ele sabia que o Pai iria lhe prover, iria providenciar. Então nós vamos ver, meus irmãos, que quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós buscamos a Jesus, quando nós damos ouvidos a Jesus, e quando nós dizemos: Senhor, eu estou aqui porque eu quero mais de Ti. A nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. Mas para isso é necessário que nós sejamos humildes e dizemos isso para o Senhor. Nos colocamos naquele lugar para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Então eu quero te convidar essa noite. Se tu tem problemas ou não, talvez tu esteja passando uma vida disputando de algo com muita abundância, mas tu entende essa noite que tu precisa de Jesus, tu quer algo mais de Jesus, ou talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, assim como eu passei para chegar aqui. Eu quero te convidar para que venha aqui na frente, para que nós possamos estar orando por vocês aqui, para que nós estejamos
nome de Jesus. Abençoando vocês. Vou pedir para o pastor Deus, Roberto, Pai. o pastor Alessandro, para que estejam aqui junto comigo, orando por aqueles que estão aqui na frente. Queiram receber uma